O tema da nossa palestra de hoje é sobre a consciência da imortalidade da nossa alma. É um assunto interessante e eu convido a vocês à reflexão comigo. Jesus, entre as suas propostas, uma delas era justamente libertar nossas mentes da limitação da mortalidade. Com essa libertação, os nossos planejamentos, eles deixam de ser a curto prazo para se tornar a longo prazo em muitas e muitas vidas. E logo após, através da terceira revelação, nós tivemos o embasamento necessário para o entendimento dessa consciência. Ter consciência sobre a imortalidade da alma, inevitavelmente, depois de profundas reflexões, vai resultar em uma mudança de conduta. Nós começamos a nos preocupar não só com agora, mas o que tem ainda por vir. Nós começamos a nos esforçar mais e começamos a entender que os tesouros que nós devemos e buscamos não são desse mundo. Eles são perecíveis. Desde o nosso nascimento, nós somos educados e orientados somente para a nossa busca material. Somente com projetos dentro da nossa mortalidade. E a partir do momento que mudamos essa concepção, inevitavelmente a nossa conduta moral ela começa a se elevar. Pois a preocupação do que está por vir, a preocupação de acelerar o nosso processo evolutivo, ele se torna cotidiano em nossas vidas, em nossas mentes. Não é que não devemos nos preocupar com o nosso dia a dia, nossa vida financeira, nossa vida profissional. Mas o dinheiro, por exemplo, ele é um recurso neutro. Ele não vai fazer, a priori, nem mal, nem bem. Mas sim a sua utilização. Sim, a importância que ele tem em nossas vidas. E numa pesquisa sobre a consciência da imortalidade da alma, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse estudo. Fazemos parte de uma coletividade mortal. Pertencemos a grupos em constante estado de evolução. Grupos onde seus participantes vão se modificando, mas nunca esquecer os que momentaneamente ficaram para trás. Agarrar a consciência da nossa imortalidade e fazer dela nossa realidade diária, ou seja, definitiva, se torna um dínamo para o nosso esclarecimento, pois de posse dessa realidade, a nossa conduta busca novos objetivos. E é verdade. Quanto comum nós percebemos as pessoas que adentraram recentemente no Espiritismo, começaram a entender as questões da imortalidade, dos resgates, dos projetos reencarnatórios. E quando estas pessoas abraçam esse conhecimento, elas conseguem conciliar, muitas vezes com mais ênfase do que nós que estamos na doutrina há mais tempo. É um conhecimento novo, é uma novidade, é uma realidade que anima e motiva. E muitas vezes nós acabamos esquecendo um pouco disso. Se torna comum falar sobre psicofonia, comum sobre projeto reencarnatório, sobre resgates, sobre prova e expiação, e acabamos perdendo um pouco da importância real que esse conhecimento nos traz. E o conhecimento da imortalidade da alma
ele serve para um motivador diário. E através desse motivador, inevitavelmente a nossa conduta acompanha. E seguindo, o Espiritismo, que é a terceira revelação, liberta nossas mentes com esse esclarecimento e nos conduz à lapidação da nossa conduta moral, tendo como norte os ensinamentos do Cristo. Vamos lembrar que somos o resultado da soma de dezenas, centenas de experiências. Mesmo tendo muitos erros e equívocos, ainda assim passamos por diversas experiências e aprendizados edificantes que resultam nas melhores características que possuímos hoje. E é verdade. A nossa encarnação atual é a melhor encarnação que nós temos a contar desde o princípio. Algumas vezes, quando adentramos em determinadas casas espíritas, ou, em alguns casos, espiritualistas, nós somos informados do nosso passado, do que já fizemos, muitas vezes do mal que praticamos. E nós sabemos hoje que as informações do nosso passado são apenas ditas pelos espíritos superiores quando existe um fim útil. Quando não existe um fim útil nesse tipo de informação ou revelação, provavelmente não foi de uma fonte superior. Porque tudo na espiritualidade tem que ter um fim útil. Do que adianta eu saber das minhas vidas passadas e dos meus equívocos, se naquele momento eu não estou preparado para me redimir? Para entender que os equívocos, hoje com a minha consciência, servem para eu manter minha vigilância e não cometê-los novamente. Mas seguindo essa linha de raciocínio, os equívocos têm seu ponto positivo. Nós não queremos cometê-los novamente. Existe um momento na vida de cada um que nós cansamos de errar. E, inevitavelmente, buscamos outros caminhos. E o Espiritismo nos traz as opções necessárias. Seguindo com essa linha de raciocínio, a possibilidade de evolução está ao nosso redor de todas as formas. Como encarnado, com experiências diárias, durante o sono, onde nós buscamos, junto à pátria espiritual, as pessoas que nós temos afinidades, os lugares que temos afinidades, e quando nós nos mantemos num bom padrão de elevação moral, nós damos continuidade ou a estudo ou a tratamento. Na erraticidade, e junto com as fases evolutivas do nosso próprio planeta. Sim. A evolução ela é constante durante o período de vigília, durante o sono, quando voltamos à pátria espiritual e ainda acompanhamos o padrão evolutivo do nosso próprio planeta. A consciência da nossa imortalidade altera o nosso planejamento material, auxilia o entendimento para o desprendimento do que é simplesmente passageiro. E o interessante é que esse conhecimento, ele estremece a ignorância e afasta a escuridão. Agarrar essa consciência com nossa mente e coração nos lembra que fazemos parte de legiões de imortais, que nos auxiliam sem nunca esquecer que o aprendizado é individual, mas a marcha evolutiva ela é coletiva. E é por isso que nunca ninguém fica para trás. Somos intuídos o tempo todo por nossos benfeitores e por nossa consciência, que em nosso íntimo possui a essência das memórias de nossas experiências já vividas. Visando a continuidade do nosso aprendizado, podemos evitar hoje
o arrependimento dos nossos atos ou a omissão deles, ao invés de esperar o retorno na erraticidade e aos poucos recuperar nossas memórias de outras existências e da nossa programação reencarnatória, para o devido esforço do nosso valioso aprendizado, visando sanar desafetos e granjear amigos. Um dos maiores cuidados na espiritualidade, tanto em consultas mediúnicas, quando nós fazemos individualmente, como em trabalhos mediúnicos, como em estudos, é a preocupação da espiritualidade para que nós possamos mudar a nossa conduta ainda agora, como encarnados. Para não correr no mesmo equívoco que nós percebemos em muitas comunicações mediúnicas de irmãos que desencarnaram, arrependidos do que deixaram de fazer ou dos seus atos. Essa é a linha de frente da orientação espiritual. Que a mudança ocorra agora. Que nós possamos, desde já, adentrar na programação reencarnatória de cada um. Ao invés de esperar desencarnar, passar pelo processo de perturbação, saná-lo, voltar para a espiritualidade com toda a consciência do todo universal, aos poucos recuperando nossas memórias, e aí começar a lamentar, através da nossa consciência, o que deixamos de fazer. A condição de encarnado é provisória, e precisamos ter isso em mente, pois este, na verdade, é um breve instante, mas as experiências colhidas são definitivas. Nós temos muitas vezes a colocação de que meu espírito, minha alma, como se nós fôssemos o corpo e o espírito fizesse apenas parte. Nós somos espíritos, onde o corpo faz parte momentaneamente da nossa existência. Se o corpo ele é apenas uma ferramenta momentânea e ainda assim tratamos ele com todo cuidado, com toda a vaidade, com todo o carinho, por que não fazer esse tipo de cuidado ao nosso espírito, que é imortal? Isso é uma reflexão que a gente ouve muito nas palestras de Haroldo. Nós fazemos a asepsia do corpo, mas não fazemos a asepsia da alma. Os ensinamentos são para os nossos espíritos. As palavras do Cristo são para mudanças profundas. São eternas como a que ocorreram de Saulo para Paulo e a de Simão pescador para Simão apóstolo. São pessoas que dentro da sua própria reencarnação fizeram as suas escolhas. E resolveram se preocupar, focar a sua imortalidade. Não se deixando mais limitado pelo conhecimento da mortalidade. Todas as formas de vida, todas as almas são originadas de Deus. Viver é diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. E fica de Emmanuel, em uma das suas obras, mais essa reflexão. E quando ele fala viver é diferente de existir, inevitavelmente e individualmente, isso acende uma reflexão íntima a cada um de nós. Estou apenas existindo ou eu realmente estou conseguindo viver? Quando tomamos conhecimento da nossa imortalidade, através do esclarecimento, inevitavelmente, nossos valores são alterados para os valores espirituais. Aquilo que tinha importância, perde importância. O que era tido como singelo e simples, passa a ser valioso. Transformando morte em vida,
sombra em luz, erro em acerto, o mal em bondade. Essa é uma resultante da reflexão que nós temos sobre a nossa imortalidade. Entendendo sobre as questões da imortalidade, existe uma contribuição do espírito da irmã Sheila, alguns espíritas devem conhecer, intitulado Pontos Mortos. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Por si só, já é uma reflexão suficiente para a nossa palestra de hoje. Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que, nas vibrações desequilibradas, a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto. Do sentimento reclamando-te boa vontade, para que se lhe extinga a perigosa existência. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te às lembranças aflitivas, não ouvides de que aí fizeste um ponto morto, exigindo-te reajuste. Se a aversão te vence a tranquilidade, ante a voz de um companheiro que se te apresenta menos simpático, aí surpreendes um ponto morto do passado, esperando por teu esforço na plantação da simpatia. Se encontras no trabalho um associado de tarefa, de cuja cooperação desejarias presidir a face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto do caminho que precisas superar com a diligência do bem. Se alguém te penetrou a família, em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem de circunstâncias que trazes de passadas reencarnações aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio de ti mesmo. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com que te desarmonizas, tentando-te, às vezes, a abandonar os mais preciosos deveres para com os desígnios superiores que te presidem a tarefa, convence-te de que aí formaste um ponto morto, que é preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos. Ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Todos trazemos do pretérito pontos mortos que é indispensável banir da estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Amarguras, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas da nossa alma que nos compete sanar, usando os antissépticos da bondade, do perdão, do sacrifício e da renúncia. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamo-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o Mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte.
E por fim, os pontos mortos não começam do nada. Em algum momento ocorreram equívocos que resultam nesse sentimento. E só através do Evangelho podemos curar e atingir a elevação de imortais. E nos traz a reflexão. Quando recebemos uma ofensa, só depende de nós mesmos, ninguém mais, se queremos ficar com ela ou não. Se aquilo que foi dito, feito, gesticulado ou transmitido realmente vai ter poder de me ferir, de me abalar, de me desestabilizar. E se eu permitir ainda que seja formado um ponto morto, a culpa não é do outro, é minha. Como sempre, o Espiritismo não nos permite alegar ignorância. Nós sabemos que existem os equívocos, o tempo de cada um, a limitação de cada um. Então, se ainda assim, com esse conhecimento, eu permito que sejam formados pontos mortos, eu estou impossibilitando a plenitude da minha imortalidade. E essa reflexão que podemos levar para o restante da nossa vida, muitas vezes nós buscamos o norte para a nossa conduta, para não formar pontos mortos. Como proceder em determinadas situações? Nós sabemos no nosso íntimo o que é certo e o que é errado. Mas tem situações que realmente a gente tem que parar e analisar como eu devo proceder. E nós temos um exemplo fantástico, que não precisa ser lido novamente, que é justamente o homem de bem. Capítulo 17, item 3. Sempre tem uma norma de conduta de como podemos proceder em determinadas situações. E por fim, mais uma contribuição do nosso querido Chico, no livro Cartas do Coração, em uma rápida mensagem intitulada Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amanfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. E dessa forma, queridos amigos e irmãos, eu trago apenas uma das vertentes sobre a consciência da imortalidade. Que essa pequena, mínima contribuição possa auxiliar em nossas reflexões e trazer ao nosso conhecimento, mais uma vez, a importância do conhecimento da nossa imortalidade. Quanto mais rápido e mais natural esse conhecimento fizer parte das nossas vidas,
inevitavelmente, a conduta que tanto buscamos ter, ela vai se tornando natural. Porque começamos a separar inevitavelmente o joio do trigo. E o que realmente faz parte dos nossos tesouros imortais ganha a devida importância. Agradeço a todos e que a paz do Cristo esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Obrigado.